boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Winx Pharma Play, tá? Uma boa tarde a todos que nos acompanham em todas as nossas edições, aos que estão aqui pela primeira vez nesta edição, tempo esse que nós vamos dedicar, né, a discutir mais um pouquinho sobre a gestão do nosso varejo farma. E para nos ajudar nesse nosso bate-papo de hoje, eu tenho o prazer, né, a imensa satisfação de receber aqui Poliana Tamásia Portes. Poli, seja muito bem-vinda, né, para essa nossa edição. Devo dizer aqui, né, fazer o meu papel de tiete de hoje aqui, que para mim é motivo de extremo orgulho estar podendo dividir contigo este nosso bate-papo, principalmente neste tema, onde a gente vai falar sobre gestão financeira de farmácias, né? Você como diretora da rede de drogaria super popular, né? Até já passando um pouquinho do seu currículo, e não é só isso não, galera, ó, é diretora, é mãe, é esposa, cuida de vários outros negócios, super engajada dentro de todas as ações da Farmarcas e da Febrafar, passa a ser para a gente, né, um baita benchmark. Né? Eu não vou perguntar para ela quantas pessoas já foram na farmácia dela, entender, perguntar, questionar, observar como que é o modelo e as diretrizes e disciplina dela na gestão financeira de todo o grupo, porque ela não vai saber responder porque foram muitas, ela só sabe que foram várias, né, Poli? Então, seja muito bem-vinda, passo para você a palavra aí para dar as boas-vindas para os nossos espectadores aí, e de verdade, fico muito feliz por você ter aceitado aí o nosso convite. Muito obrigada, Gustavo. Estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Boa tarde aí a todos que estão com a gente. Eu estou bastante feliz mesmo de ter recebido esse convite da Lynx. Estou aqui para contribuir com aquilo que eu consegui, né? Então, para a gente falar um pouco desse tema que é tão importante dos nossos negócios e trazer um pouco da vivência que a gente tem lá, né, na rede super popular e de tudo que eu consegui acompanhar até hoje. Então, muito obrigada. Que isso, ficamos muito felizes. E para quem está chegando agora, tá? Estamos aqui bem no início do nosso Winx Pharma Play, com a Poliana, e a Poli vai contribuir conosco com vários assuntos, onde nós vamos discutir um pouco sobre a gestão financeira. Lembrando que vocês podem nos mandar perguntas, tá? E elas serão carinhosamente respondidas, tá? Mas assim, vamos começar do começo, né, Poli? Vamos começar a falar um pouquinho sobre gestão financeira dentro das farmácias. E aí tem um ponto, né, que é um ponto importantíssimo para a gente já começar o nosso bate-papo. Quando a gente fala, né, em gestão financeira, já de imediato a gente já começa a pensar em números, projeções, gráficos, luzinha piscando, painel de bolsa de valores, né, coisas mais ou menos assim. Mas vamos começar do começo, né? Vamos simplificar o nosso processo. Antes de tudo, o que é preciso para organizarmos um processo financeiro? Dentro do nosso entendimento, né, e que a gente quer compartilhar com vocês, entendemos que para que a gente possa começar, né, um processo de gestão financeira, é preciso ter organização da informação. Hoje a gente tem informação nos mais variadas fontes, né? Eu tenho extrato do banco, eu tenho planilha. Gente do céu, planilha é o que há, né? Se a gente entrar na internet, o que tem lá é um universo gigantesco aí de planilha só para gestão financeira. E aí nascem os especialistas em planilhas. Eu tenho o software da farmácia, tem gente que tem um software para gestão financeira, dentre outros aí. Como é que você trata hoje? Como você entende? O que você sugere? Quais são as dicas para começar a organizar esta enxurrada, eu diria, de informações, de números aí para poder ter uma gestão financeira aí eficiente? Gustavo, realmente a gente tem diversas plataformas, né, que a gente pode tratar esses dados
E a gente tem muito dado, porque na farmácia, a gente tem entrada, saída, a gente tem todos os nossos recebimentos e pagamentos de todos os fornecedores, então a gente tem esse fluxo bastante grande, né? E o que para mim é mais importante de tudo isso é que a gente consiga enxergar em um único lugar. Então, trazendo tudo para dentro de um único sistema. Quando a gente começa a ter muitos sistemas e coisas muito segregadas, a gente não consegue ter visão do todo. E ter visão do todo para gestão financeira talvez seja o mais importante. Você enxergar o que vai entrar, o que vai sair, como fazer todo esse controle, né? E ter esse fluxo visualizado de uma forma clara, talvez seja mais importante. Então, o que eu diria, se eu tivesse uma única dica para dar aqui, é que a gente pudesse ter esse controle em um único lugar, em um único sistema, que a gente não tivesse diversas coisas separadas para ficar controlando. Então, esse é um ponto para mim bastante importante, aí uma diquinha dourada aí, se a gente pudesse colocar assim. Mas, de qualquer forma, a gente precisa organizar todas essas fontes. Então, como a gente tem, vamos pensar aqui num fluxo, a gente tem lá a entrada, então a gente está lá na loja e tem todos os recebimentos de todos os tipos de pagamentos diversos. Então, a gente tem que organizar todas essas entradas e essa receita. Depois, a gente tem todas as saídas. E essas saídas, elas também podem vir de fontes diferentes. A gente tem lá os pagamentos de fornecedores, que são os mais comuns, né? Que é mais fácil, vamos dizer assim, de organizar, porque você tem boleto chegando, mas eu tenho outras diversas saídas que, se eu não tiver um controle sobre tudo isso, por exemplo, eu tenho despesas, né, na loja, que hoje nas minhas lojas a gente tem um processo para isso, mas normalmente você tem uma despesa ali de caixa, que você tira o dinheiro do caixa, você precisa organizar isso dentro do seu financeiro. Então, essas outras saídas talvez sejam até mais difíceis de controlar do que o próprio boleto que está ali, né? Que chega e está no DDA e está dentro de algum sistema bancário, então fica mais fácil, vamos dizer assim. Então, o que eu digo a gente precisa enxergar tudo isso, realmente enxergar todas essas entradas e todas essas saídas de uma forma que você consiga olhar para o todo e não ter qualquer desgaste depois, putz, isso aqui não estava na minha linha de visibilidade. Isso aqui já não tinha visto que eu precisava cuidar, né? Então, acho que é isso. Legal, então, excelente. Deixa eu ver se eu entendi, então, até para poder, né, compartilhar com os nossos colegas. Ó, o pessoal tá chegando, galera, lembrando, tá, que todo mundo pode mandar dúvidas aqui, tema extremamente relevante. É muito comum, né, dentro da farmácia, às vezes, principalmente em estabelecimentos menores, às vezes o empresário achar que contas a pagar é só o boleto que tem que pagar da mercadoria comprada, a conta de energia, né? Então, acho que foi um pouco disso que você trouxe, né? A gente não pode perder a visibilidade de nenhum lançamento, seja ele um suprimento no caixa, um depósito, ou seja, uma mera saída para comprar um café na padaria. Exatamente. Qualquer coisa faz parte. Qualquer coisa faz parte da nossa gestão financeira. Se a gente quer controlar todos os dados devem ser controlados, independente do tamanho e da fonte. Dica de ouro, ó, gestão financeira, qualquer centavo, todo centavo conta, né? Não é qualquer centavo, todo centavo conta. Extremamente legal. E isso, Poli, trazendo um pouco desse conceito que você compartilhou conosco já nesse primeiro momento, né, de centralizar isso, tudo num único sistema, tudo numa única fonte de dados. Isso é indiferente do porte, né? Isso vale para 30 farmácias e vale para uma também. Eu brinco que vale para meia farmácia. Você abriu as portas,
você precisa ter... Tem duas coisas que nem é desse tema, mas eu sempre falo nas minhas falas, duas coisas que eu teria para meia farmácia. A gestão financeira em um único lugar, onde eu consiga ter esse controle, e relógio de ponto. Eu sempre falo isso, que te dá tranquilidade. Então, não abra a porta sem ter um sistema que faça o seu controle financeiro e nem que não registre o ponto da sua galera, né? Maravilha. E hoje toda a sua gestão, trazendo até como case, hoje toda a sua gestão financeira do seu grupo de lojas fica dentro do sistema de gestão da farmácia, né? Onde entram as mercadorias, onde elas saem, e fica tudo centralizado numa única fonte de dados e fonte de controle, né? Exatamente. Fica tudo dentro do único lugar. A gente consegue fazer toda a gestão hoje dentro do meu sistema, do meu RP. E isso, né, não aconteceu de hoje, né, para ontem, né? Isso aí, na verdade, aconteceu mediante o quê? Mediante um processo longo de implantação, de treinamento, manter todo o seu time sempre alinhado com uma disciplina, que a gente vai falar disso tudo ao longo do tempo, né? Agora, sim, fala para mim, a gente juntou tudo, a gente pegou tudo numa única fonte de dados, consegui chegar nisso. De que tempo em tempo eu faço isso? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Como é que faz isso aí? Qual que é a periodicidade disso? todo dia. Oh, nossa, mas o pessoal vai falar que todo dia dá trabalho. Mas todo dia é o único jeito da gente saber o que aconteceu ontem. Se a gente tiver um furo, uma falha, como que a gente vai buscar um desencaixe ou então a saída do caixa se não está nada anotado, se não tem lugar nenhum? Como que eu vou lembrar? E é uma questão, e agora aqui eu não estou falando de nenhum processo que tenha falha no sentido de ter alguém fazendo alguma coisa errada. Não, estou falando de um processo correto. Mas nós estamos trabalhando com seres humanos, né? A gente pode ter esquecido de anotar, por exemplo, para que foi pego aquele dinheiro. Se eu consigo no dia seguinte já perceber que há uma falta, por exemplo, eu consigo ir na fonte, né? E descobrir de onde veio. Agora, se eu começo a deixar os meus processos financeiros para fazer conciliações muito longe, em períodos, é muito mais difícil, não estou dizendo que não dá, mas é muito mais difícil quando há falhas identificar de onde vem. Então, a gente acaba, quando a gente acumula muita coisa, quando você começa a fazer, dá uma sensação de ser difícil, porque tem tanta coisinha para resolver que não flui, né? O processo não flui. Então, o ideal é que seja realmente feito todos os dias para que você tenha a capacidade de resolução daquelas falhas que podem acontecer e realmente conseguir trazer um benefício, porque você não quer enxergar, né, o financeiro da sua empresa, você não quer enxergar como as coisas estão. Como que você vai enxergar uma coisa de 30 dias atrás, de uma semana atrás? Você precisa enxergar o que aconteceu ontem. Né? Uhum. Então, eu sei que existem processos que às vezes tem talvez mais que D mais um, mas a maioria estão dentro de D mais um. Então, é o que aconteceu realmente ontem. Não dá, né? O que eu procuro sempre trazer também de contribuição é que não dá para a gente querer ter o controle se nós também não formos controláveis, né? Então, precisamos ter de gestão, precisamos ter essa disciplina. E uma característica muito interessante que o segmento farma tem, em detrimento a alguns outros segmentos do varejo, é que o volume, né, de transações, né, sejam elas de entradas ou de saídas, né, é demasiadamente grande, né? Então, a farmácia recebe mercadoria todos os dias. Isso quer dizer que tem boletos a serem lançados todos os dias. Vende, né, todos os dias e o dia todo. Então, são vários tickets, né, são vários atendimentos, são várias vendas, são várias sangrias ao longo do dia. São vários fechamentos de caixa,
são vários caixas, né, Poli, né? Então, assim, tem essa característica, né, de farma também. São Tem muitos dados. São São muitos, dados picados, né? Muitos dados ali muitos unitários. segmentados. E quando a gente deixa isto, né, para um período maior, né, do que diário, o volume se torna, às vezes, né, intrabalhável, diga-se, se existe esse verbo, acabamos de criá-lo. E aí o que vai acontecer? A pessoa não vai dar sequência e vai chegar a um ponto que vai ter que jogar tudo fora e começar do zero. E sempre que a gente começa do zero, a gente perde histórico, né? Perde referência e a disciplina nunca chega. Então, ótimas contribuições, galera. Olha, periodicidade diária, tá? Mais uma dica de ouro, a segunda dica de ouro da Poli para a gestão de farmácia. Ah, mas gente, não é difícil. Ela faz isso todos os dias, né? Para um grupo de mais de 30 lojas, né, Poli? Então, assim, isso é o necessário para se ter meia farmácia, tá? Guardem bem essa expressão que eu gostei e vou parafrasear nessa nossa live aqui. E aí, tem mais algumas coisas que são interessantes, né? Quando a gente começa a falar nessa cadência de gestão financeira. Você falou para mim de conciliação. O que a gente concilia? Você falou tudo, né? Eu, na minha percepção aqui, trouxe algumas coisas, tá? Então, assim, são todas as entradas. Então, assim, quando a gente começa a falar em gestão financeira, né, pô, não é só a entrada de dinheiro, mas a entrada de mercadoria, ela impacta numa entrada de uma conta que você vai ter que pagar. Então, ela é dinheiro. Toda saída, poxa, uma saída, eu vendi uma mercadoria, esta mercadoria, ela representa uma entrada financeira. E aí tem a questão de conciliação bancária, temos a conciliação de cartões. Hoje, dentro do segmento farma, mais de 50% das transações hoje são dadas através de transações de cartão, débito ou crédito. Em alguns lugares isso pode ser menor, tá? Inclusive esse número ele só não é maior porque às vezes farmácias que ficam em cidades pequenas, mas no interior ainda se tem muita cultura do crediário próprio, né? Vamos dar um nome popular dele, o fiado. Mas para empresas que não trabalham com crediário próprio, e no seu caso mesmo, acredito que o seu volume de cartões seja maior do que 50% do faturamento. Né? Então, o dinheiro hoje ele é um produto, dinheiro em papel em extinção. E também agora entram, né, as carteiras digitais, entra agora a partir da semana que vem o Pix, que é um novo modelo de transação financeira do Banco Central. E tudo isso precisa ser conciliado. Olha, você faz todas essas conciliações também em algumas mais? Faço todas elas. Realmente a conciliação, que nada mais é do que você garantir, checar, né, aquela informação que está ali dentro com a informação que está no sistema com a informação de entrada. Então, que é a conciliação? Então, por exemplo, uma conciliação bancária, que é o que aconteceu no banco, checar se você está com todas essas informações dentro do seu sistema. A mesma coisa do cartão de crédito, que aconteceu lá no adquirente, caiu no banco, precisa estar dentro do seu sistema. Então, todas as pontas precisam estar conversando, né? Todos os pilares que estiverem envolvidos. Então, você falou muito bem aí no começo, Gustavo, falando da entrada, né? De mercadoria. Eu converso com muita gente e muitos empresários. Eu acho que realmente a entrada de mercadoria ela é um pouco a gente não dá tanta atenção para ela como eu acho que a gente deveria dar. Então, normalmente a entrada é feita pela importação do XML, depois tem ali uma conferência, né, física desse material. Mas é neste momento que a gente pode sim ter muitas questões, né? Porque a gente está trazendo para uma pessoa fazendo essa análise física, né? Então, usar o sistema para nos ajudar nessa conciliação desse material que está chegando é imprescindível, né?
para que a gente não tenha problemas financeiros, para que a gente não tenha entradas onde a gente vai ter impacto lá depois. A mesma coisa da saída, sem dúvida nenhuma, mas eu queria chamar atenção aqui para essas, porque essas duas não tem jeito de não fazer. A entrada e a saída de mercadoria, a gente tem que fazer, bem ou não tão bem assim, todo mundo faz, né? Não tem, são coisas que acontecem em todas as farmácias. Agora, as 3 próximas que você listou aí, as 3 conciliações, que aí são sim conciliações financeiras, não é uma prática tão comum, né, quando a gente conversa com os empresários. Porque você precisa realmente implantar um processo. Você precisa começar a fazer algo diferente para fazê-los. E o que é, sei lá, se você tem um volume menor, o que você faz? Você pega lá seu bancário, vai lá para suas contas a pagar e vou ver se está tudo aqui. Então, às vezes você até faz isso de forma manual, ou então uma planilha que se conversa, mas dentro do sistema, nem sempre a gente olha para isso. E isso aqui facilita e, na verdade, nos dá segurança, que eu acho que é o mais importante, de que realmente as coisas que deviam acontecer estão acontecendo. As contas que eu devia pagar, eu estou pagando, não está ficando nada para trás, ou então não está nada sendo duplicidade, enfim, tudo que é para acontecer está acontecendo. Então, se eu puder dar uma dica, essa seria a primeira que eu implementaria, que é o meu grosso, que é a conciliação bancária. Bacana. E, ó, terceira dica de ouro da Poliana, hein, gente? Anotem aí. Agora, você também fazer uma conciliação bancária sem conciliar as suas formas de entrada, que é a conciliação de cartão de crédito e carteiras digitais, caso os tenha, fica uma perna da conciliação bancária sem ser feita, porque você tem que ter a conciliação aí das entradas também, né, de pagamento, não só os depósitos em dinheiro. E então também trazer a conciliação bancária, a conciliação de cartão de crédito para dentro do sistema. E eu vou falar de conciliação de cartão de crédito. Já conversei com muita gente sobre isso. Eu já escutei várias coisas do tipo, já fiz um tempo e nunca tive problema, ou, enfim, já fiz e já tive muito problema. Eu digo para vocês que sempre aparece alguma coisa. A gente tem que ficar de olho nessa forma de pagamento, porque são muitas transações, e se a gente não cuidar, a gente pode estar perdendo muito dinheiro aí. Pode ser uma torneira importante dentro do nosso processo. Legal. Você trouxe uma contribuição que é muito legal a gente frisar aqui quando a gente fala de conciliação de cartões, né? Eu ouço, né, e depois me fala aí o que eu posso responder para quem me vira para mim e fala assim, não, mas eu concilio sim, eu entro no site lá da adquirência, não preciso falar o nome, né? Tem várias, né? Seja ela, Cielo, Visa, Rede, assim vai. Aí eu vejo lá tudo que eles estão me pagando, tá certinho. Não, mas espera lá você tá vendo o que eles estão te pagando. Né? A conciliação é muito importante, né, para a gente levar que a conciliação é você, de fato, você usou uma expressão muito feliz, né? Aquela transação que foi realizada no momento da saída e que gera uma entrada financeira com o que de fato você está recebendo, né? E aí são duas coisas importantes. Se você está de fato recebendo, se ela compõe o seu lote de pagamento que vai ser depositado lá na sua conta, e se a taxa também está correta, né? Tem esse ponto que a conciliação... A taxa exatamente. A taxa é um ponto de muita atenção. A gente já teve várias questões com taxa. Então, eu estou recebendo. Dificilmente, realmente, assim, você vai deixar de receber. Mas eu estou recebendo que a taxa que eu negociei, não está sendo cobrada nada de diferente, sei lá. Às vezes, sabe que coisas assim, Gustavo, que a gente não presta atenção e a gente só percebe quando a gente faz conciliação. Uma maquineta que você tem lá, e aí você devolveu essa maquineta e pediu outra.
por exemplo. De repente, está sendo cobrado pelas duas e nunca nem percebeu. E você percebe a conciliação de cartão, por exemplo. Então, eu estou trazendo, claro que é um detalhe, mas quando a gente vai olhando, são vários detalhes que, se a gente não tiver uma ferramenta que nos ajude a fazer isso, dificilmente a gente vai fazer isso manualmente, porque o volume realmente é grande, a não ser que você tenha um volume muito baixo. Caso contrário, você precisa de um sistema. E dentro de um segmento, né, que a cada ano que passa, ele fica mais competitivo, as margens cada vez mais apertadas, pontos percentuais fazem a diferença, né? Com certeza. A gente tem que olhar para tudo. Bons tempos aquele, né? Eu não posso falar, eu vou falar que eu fiquei sabendo, tá? Porque senão isso revela a idade. Mas tem gente eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo, mas tem meu amigo Carlos Camargo, que inclusive está aqui, eu conheço ele, é bem mais velho que eu, ele é da época que se vendia em dinheiro, cheque fiado. Então, no outro dia, você tinha que depositar o dinheiro no banco, correr de vez em quando atrás de um cheque sem fundo, de vez em quando atrás de uns devedores que ficava devendo. Né? Então, isso ficava fácil, né? Hoje, como a venda ela se transforma, né, em transação digital, em grande parte dela, nada melhor do que a própria tecnologia para nos ajudar, né, a entender esses números e conciliar de acordo, né? Porque não dá mais para confiar só no que a gente viu, contou e colocou no malote, né? É verdade. Eu tô vendo uns aqui que são dessa época aí, parece também. O Zé Lúcio tá aqui com a gente e outras pessoas. Oi, tá Não vendo? vou contar. Não vamos falar nomes aqui, porque senão depois nós Não podemos vamos, fazer né? retaliação, tá? Mas, pessoal, prazer ter vocês aqui com a gente, tá? A audiência subindo. Para quem chegou depois, lembrando que estamos aqui com Poliana Tamásia, né, discutindo sobre boas práticas, né? E ela vem dando dicas valiosíssimas para a gente melhorar a gestão financeira das nossas farmácias e todos vocês podem mandar perguntas, o que eu não sei se vão ter, porque você está sendo extremamente didática e clara, né, conosco nessa informação. Agora, qual que é a importância da disciplina nesse negócio aí, Poliana? Hoje, quantas pessoas que você tem trabalhando só para cuidar da sua gestão financeira, do seu grupo de farmácias, né? Hoje eu tenho 3 pessoas que são focadas para isso. Tenho mais uma pessoa que é a Edna, minha tia, que me ajuda nesse processo também, mas ela tem outras atividades. Então, focados para gestão financeira são 3. Um beijo para as meninas lá, né? Muito obrigada. E é isso, assim, o importante, mas assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo isso para tudo, não só para a gestão financeira. O que importa não são o número de pessoas. O que importa é a atividade. Se eu tiver, eu tenho um volume de lojas grande, maior, né? Então, por isso que eu preciso de gente para isso. Agora, é possível eu cuidar da gestão financeira e fazer compras, por exemplo? Vou colocar uma outra atividade aqui comum. É possível desde que o volume me permita. O que não dá é para não ter o tempo suficiente para as duas atividades e deixar de fazer uma, né? Então, se o volume me permitir, se eu tenho, sei lá, uma única farmácia e o volume me permitir que eu faça as duas coisas, não me importa quantas pessoas eu tenha. Eu sempre falo que o que importa é a atividade. A atividade precisa estar contemplada dentro do tempo da pessoa. Então, mais importante, eu acho, é essa disciplina. E aí, porque a gente tem cenários diferentes e características diferentes de gestão, precisa contemplar todas as atividades. E a gestão financeira, as conciliações também precisa estar dentro desse processo. Legal. É questão de foco, né? Quando a gente tem foco e organiza, né, todos esses processos, por mais que eles sejam compartilhados, acho que a tua contribuição foi extremamente útil, porque dentro, né, das pessoas que estão compartilhando conosco e todas as demais que depois assistirão esta live lá no nosso canal do YouTube, nós temos os mais variados portes, né? Temos grandes grupos, temos médios e temos farmácias empresários individuais.
Então, o dica de ouro aí, né, acho que foi muito positivo, é que o que precisa ter é foco, né, organizar os processos e organizar em que momento faz cada um. Dá para fazer duas atividades complexas? Você trouxe dois exemplos que são latentes, né? Financeiro e compras. Farmácia tem conciliação todo dia, contribuição sua, segunda dica de ouro aqui, e outra coisa que é latente, compra todo dia também, né, praticamente. Então, dá para dividir? Dá, né, mas tem um momento para fazer cada uma das coisas. Quem quer fazer tudo no mesmo tempo vai acabar não fazendo é nada, né? Então, acho que disciplina é um tema extremamente legal, relevante, a palavra cai como uma luva. Agora, tem um negócio que ninguém dá bola, né, Poli? Devolução de fornecedor. Isso aqui olha, quando você comentou isso aqui comigo, eu falei, caramba, eu também nunca tinha me atentado a isso e eu nunca, me permita dizer que já há muito tempo que eu venho aí dentro do segmento, através da tecnologia, visitando farmácias, e este ponto, assim, me chamou muito a atenção, porque a devolução de mercadoria, devolveu, só devolveu. Muitas vezes nem o financeiro sabe que a mercadoria foi devolvida, né? Isso eu já vi acontecer também. Qual que é o impacto nessa questão da devolução de fornecedores na gestão financeira e o que precisa ser controlado? Certo. Na verdade, realmente é um ponto que discriminado, né? Talvez é uma coisa que todo mundo sabe que tem. Eu posso perguntar para todas as pessoas que estão nessa sala, que tem farmácia, que trabalham, com certeza, todos eles têm esse de precisar fazer devoluções, enfim. Mas o controle realmente não é fácil. Não é um controle de falar, tá bom, então eu vou aqui colocar, porque assim, cada distribuidor tem uma forma de receber essa devolução, cada distribuidor e cada empresa tem uma forma de fazer essa devolução. Então, isso vai vir na próxima nota, isso vai vir em desconto do boleto quando. Então, tudo isso dificulta, porque são vários cenários. Então, o controle realmente é complexo. Então, a gente já fez várias mudanças nesse processo lá internamente, até que agora eu acho que a gente está num processo melhor, mas assim, até que a gente conseguisse olhar. Por quê? Quando a gente não cuida, muitas vezes, essa verba não retorna. Porque também é complexo para o fornecedor. Não é de má fé, muitas vezes, porque devolver é sempre difícil, né? Isso para qualquer coisa. Então, o processo inverso é sempre complicado. Então, a gente tem que ter isso muito bem estruturado. E como que a gente faz hoje? A gente tem, sim, uma etapa inicial, que é fazer a nota e entrar em contato com o fornecedor, que não é feito pelo financeiro, e aí é feito nas suas devidas áreas aí, no fiscal, enfim, pela loja mesmo, né, entrando em contato para fazer a devolução. Mas, a partir do momento que isso está feito, o controle de retorno desse dinheiro, ou em desconto de boleto, ou né, na nota fiscal, ou como que isso vai entrar de novo porque é dinheiro, né? Se você já pagou, está pagando, você precisa disso de volta. É feito pelo financeiro. É todo controlado pelo financeiro. Então, eles que ficam fazendo também uma conciliação, porque quando você tem, pelo menos no nosso sistema, quando você tem uma nota de devolução, ele fica lá dentro do sistema de contas a pagar um valor negativo para que você tenha uma entrada daquele valor, né? Para você zerar. Né? Um crédito e um débito, exatamente. Então, você fica esperando, né? Esse crédito, então você tem um débito, você fica esperando esse crédito e você tem que ficar acompanhando quando esse crédito vai entrar. E é esse o trabalho também das meninas lá do financeiro. Elas também ficam acompanhando, a gente tem um tempo, tá? De acompanhamento, então a gente internamente colocou um lead time do tipo, olha,
Se esse crédito não chegar até tantos dias da data de devolução, eu vou entrar em contato para saber por que isso não voltou, vou entender o que aconteceu, porque é um volume bastante significativo, a gente tem que olhar para isso. Então, pessoal, ó, mais uma dica, vão anotando. Olha o patinho feio fazendo a diferença, né, dentro da gestão. Agora, eu me deparo, às vezes, com algumas coisas, tá? Também dentro da gestão financeira, porque gerir é saber de onde vem e para onde vai, né? Endereçamento de despesas e receitas. Olha, hoje você utiliza plano de conta dentro da sua gestão financeira? 100%. 100%. Eu não, até está desabilitado a possibilidade de fazer qualquer baixa se não tiver com plano de contas atrelado. Porque eu preciso saber para onde esse dinheiro está indo. Eu preciso, no final, conseguir tirar relatórios, fazer meu TRE, controle de todos os meus resultados e saber para onde eu estou destinando, né, esses pagamentos. Então, 100%. Inclusive, a gente reestruturou há pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, há um ano mais ou menos, todos os nossos planos de conta para ficarem ajustados com contabilidade, para que a gente tenha as mesmas nomenclaturas, para que a gente fale das mesmas coisas. Então, esses ajustes às vezes são necessários para que a gente tenha as coisas mais fáceis, né, na nossa mão, que a gente não tenha que ficar fazendo remontagem de nenhum relatório. Isso, na verdade, vai te permitir saber, né, chegar no resultado final do teu resultado, né? Mas não só isso, né? Eu falo que quando a gente começa a falar nessa questão de endereçamento de despesas e receitas dentro de uma distribuição de plano de conta, a gente chega em exemplos simples, né? Às vezes eu pergunto, né, a gente discute, você tem teleentrega? Tenho. É própria ou é terceira? Não, é própria. Eu tenho um motoboy ali, eu tenho uma moto. Essa moto. Quanto você gasta com teleentrega? Não sei. Poxa, essa moto ela tem combustível, ela tem manutenção, ela tem revisão, ela tem IPVA, ela tem seguro, ela tem. Então, tem todo um custo envolvido nisto. E quando você tem o endereçamento dessas despesas e receitas, né, dá para saber o que eu gero de entrega versus o que me custa essa entrega. Essa entrega, ela está se pagando, né? Ela está gerando prejuízo, ela está valendo a pena continuar como está. Então, são vários, na verdade, indicadores, né? São várias informações que a gente responde. Desde essas, como simplesmente quanto que eu estou gastando, né, de cafezinho, né? Quanto que eu estou gastando com manutenção predial. Quanto que eu estou gastando de energia elétrica. A partir do momento em que você consegue identificar essas despesas, dá para fazer uma revisão de orçamento também, né, Polly? Sem dúvida nenhuma, tá tudo na sua mão. Aí é só você pegar esses números e olhar. Agora, quando eu lanço lá R$ 50 e dou baixa numa despesa, outros, depois eu nunca mais... Né? Outros e diversos, nunca. Né? É sempre aquela, né? É o que mais custa dentro da farmácia, o outros ou diversos. Pois é, e aí o que é isso, né? Então é importante você saber para que é, sem dúvida. Poxa, bacana. Bom, excelentes contribuições. Não tenha dúvida, né, de que, pessoal, agora trazendo todo, né, um review, né, de tudo isso que a Polly contribuiu conosco. Centralização de informações, endereçamento, disciplina, periodicidade, conciliação, cadência, devolução de fornecedores. Qual que é o resultado final disso tudo? Polly, depois disso tudo organizado, o que você tem em mãos? O que você consegue decidir, definir, tomar ações, tomar atitudes, comportamentos, você possa decidir o que dentro da tua empresa. Eu estou esperando um tudo, quer ver? Tudo. Lá, tá... Decidir se pode abrir outra loja ou não. Lá, tá vendo? É isso que eu toda. Decidir o que você vai fazer. Posso investir, não posso investir? Posso aumentar meu mix, não posso aumentar meu mix? Posso colocar... Enfim,
todas as decisões vêm daí, né? E principalmente você precisa recompor, revisar também custos, né? Às vezes a gente tudo, vê ou farmácias, cortar, reduzir. farmácias que às vezes a gente não entende o porquê, que mesmo com muitas vendas, com alto movimento, fecham as portas, né? Sim, sem dúvida. Tem que olhar para tudo. Tem que olhar para tudo que está acontecendo. E aí você só consegue olhar quando você tem esses dados, esses números juntos e na sua mão. Poxa, sensacional. Pessoal, olha, dicas de ouro, né? E aí, né, vem aquela pergunta de vocês, né? E na prática, né? Como que isso acontece? Tenho certeza, tá? E ela está aqui para não deixar eu falar por ela, né? Que isso não acontece da noite para o dia. Né? Nós usamos expressões aqui que são, como por exemplo, disciplina, organização, definição de processos, foco, né? Centralização de dados. Como que a gente gere isso dentro das plataformas, dentro do sistema? Né? Felizmente, eu tenho a grande satisfação de poder falar que a Poly é cliente Links, utiliza grande parte das nossas soluções e utiliza muito, muito bem. Também é promotora de melhorias, de inovação, é crítica também em alguns processos que nós precisamos melhorar. E isso é muito legal. Eu falo isso com orgulho, tá? Para a gente é motivo de orgulho você ser crítica nas coisas que a gente pode melhorar, porque nos dá a oportunidade de melhorar, né? E aí, como que a gente tem, né? Como que hoje ela tem todas essas informações num único lugar? Eu trouxe aqui alguns insights, né? Só para mostrar para vocês algumas das telas, né? Poxa, olha, ela tem um controle financeiro dentro da farmácia dela, que mostra a movimentação de todas as contas financeiras que ela tem, né? Essa aqui não é sua, tá, Poli? Pode olhar. Fica... Então, assim, mas é basicamente isso que você tem, né? Você tem hoje um controle numa única tela que tem todas as contas, contas de banco, contas de caixa, né? E que mostra toda a movimentação de entrada e saída, né, de todas estas contas. Nós temos na contrapartida, como ela comentou conosco, ferramentas que permitem fazer o quê? Fazer a conciliação, que é o quê? É confrontar todas as movimentações que aconteceram dentro desses bancos com o que aconteceu dentro do sistema. Ah, isso tem que ser feito um a um? Não, claro que não. A gente vai otimizar este processo para que ele seja o mais fluido possível. Como ela falou, né, dá para até para em farmácias pequenas conciliar duas atividades. Ela tem uma mega operação com 3 pessoas, né, por causa do volume. Mas aqui a gente importa, né, a gente processa os arquivos de retorno do banco e confronta isso dentro do sistema de maneira automática para que ele identifique as transações de entrada, de saída, e que você tenha dentro do seu sistema, dentro daquele controle financeiro que nós olhamos na tela anterior, tudo numa única fonte de dados. Né? Então, se eu tenho vários inputs de entrada e de saída, eu tenho que ter tudo isso controlado e tudo isso conciliado numa única informação. A partir daí, eu posso me aventurar, né, a ter um fluxo de caixa, visto que eu tenho todas as minhas transações financeiras conciliadas de cartão, recebíveis, caixas, eu consigo ter a minha visibilidade no tempo futuro, que é o fluxo de caixa, saber o quanto que eu vou ter de previsibilidade de dinheiro, né, liquidez imediata, até para me promover a possibilidade de fazer boas negociações, né? Às vezes acontece aquele negócio, poxa, pô, quer aproveitar essa condição? Excepcional. Você vai ver se tem condição de comprar, você tem demanda para vender aquilo, é uma oportunidade de negócio muito mais interessante financeiramente mesmo do que deixar o dinheiro aplicado na aplicação financeira, mas você precisa entender dentro da linha do tempo quando que eu vou ter dinheiro quando que eu vou ter dinheiro para poder, né, negociar até a condição de pagamento, que é o que o fluxo de caixa e este controle pode lhe permitir. Então, um processo totalmente automatizado, né, dentro da conciliação financeira, te mostrando o que já está conciliado, o que deu divergência,
o que está faltando, o que não está faltando, né? Então, com isso, a gente vai seguindo este fluxo. Quanto a endereçamento, aqui eu venho aqui trazer até uma segunda provocação. Né? Normalmente, né, o que a gente vê as farmácias lançando, praticamente eles acham que contas a pagar é só o boleto do fornecedor, né? E o imposto, né? E o aluguel, e as despesas com manutenção, limpeza, então tudo isso, pessoal, precisa ser lançado no seu contas a pagar. Né? Então, o sistema, né, permite você, até para efeito de fluxo de caixa e visão futura, fazer lançamentos, né, a longo prazo. Então, despesas recorrentes, né, despesas que vençam todos os meses, como, por exemplo, aluguel, você já pode deixar previamente lançado, previamente previsionado, e assim sucessivamente. E tudo isso, né, depois de endereçar, depois de lançar dentro dos seus planos de conta, você consegue ter essa visibilidade que ela disse, e essa visibilidade que eu comentei com vocês. Quanto que custa a minha tela entrega, né? Quanto que eu gasto de energia elétrica? Quanto que me custa de aluguel? Se eu tiver que fazer uma revisão de custo, quais custos eu consigo diminuir? Então, a partir daí, a gente consegue tirar relatórios, balancetes, gerenciais e tudo mais. No que tange a conciliação, é bem o que a Poli contribuiu conosco. Não dá, gente, é humanamente impossível ficar olhando os papeizinhos e entrar em adquirência por adquirência para ficar conciliando e tentando achar. Hoje, a nossa solução de conciliação, ela concilia todas as adquirências numa única plataforma. E o que isso proporciona? Simplicidade no controle, né, praticidade e garantia dos resultados. Como nós comentamos aqui, não é só conciliar o que eu vou receber ou deixar de receber, é principalmente também conciliar a taxa. E tudo isso é tão simples, né, que a gente processa isso dentro da próprio sistema. Se a nossa primeira dica de ouro foi ter tudo centralizado, eu não poderia deixar, né, de mostrar isso tudo dentro da nossa plataforma. Então, nós temos hoje embarcado dentro da solução, não precisa usar ferramenta externa, toda a nossa plataforma de conciliação de cartões, que de uma maneira automática cruza tudo aquilo que saiu, né, as saídas gerando receita financeira, com, de fato, a efetivação desta receita. Tudo isso de uma maneira bem amigável, né, de uma maneira bem fácil de se utilizar, através de vários dashboards, painéis, mostrando a taxa, a variação da taxa ao longo do tempo, ao longo das bandeiras, ao longo das adquirências versus as bandeiras, e assim sucessivamente. Não menos importante que isso, né, começa a vir aí uma nova modalidade que vai precisar ser conciliada também, né, que são as novas formas de se relacionar financeiramente com o consumidor. Parece bobagem, mas hoje só o Mercado Pago tem 16 milhões de usuários ativos mensal transacionando. Né? A AME tem 6 milhões de usuários com dinheiro em conta. PicPay, 12 milhões de usuários com dinheiro em conta. A Merci, às vezes vocês não devem estar familiarizados com esse nome, mas a Merci, o que é? Uma baita de uma carteira digital com 27 milhões de clientes com dinheiro em conta. A diferença é que ela trabalha muito nessa questão de white label, né? Então, às vezes, vocês chegam à carteira digital de tal empresa. Pode ser que tenha uma Merci por trás, né, gerenciando essa carteira digital. Tudo isto, né, vai começar, né, também movimentar o varejo como forma de pagamento. Então, também é uma receita que precisa, da mesma forma, ter conciliação de data de recebimento, de garantia de recebimento e, principalmente, né, de taxa correta de recebimento. Em outras edições do PharmaPlay, Poli, eu compartilhei com o pessoal aqui o seguinte, né, que dentro do segmento Pharma, tem várias ineficiências administrativas e operacionais que fazem com que a nossa margem de lucro pague a conta, né? Que é calcular imposto errado, precificação errada, gestão de compras errada, e a gestão financeira, né, também é um grande protagonista nesse pilar, né? Se nós formos negligentes e não fizermos uma boa gestão financeira das nossas farmácias,
alguém vai pagar esta conta. E esta conta não é, o CMV, né? Esta conta quem vai pagar, na verdade, somos nós mesmos, né? É a margem de lucro da farmácia. E se ela cada vez está mais apertada, quem dirá, né, a gente trabalhar com ineficiência financeira e fazer com que a gente pague mais taxa, com que a gente paga não receba tudo que vendeu, e que principalmente que a gente tenha perda financeira. Isso é a nossa margem, que hoje, né, a gente trabalha muito, né, para conseguir uns 10, 12 ali, né, ela vai acabar sendo cada vez mais sacrificada. Não, curiosamente, a gente vê farmácias que vendem muito ganhando pouco. Né? Por quê? Porque não tem gestão. Faz sentido? Faz bastante sentido. A gente tem que olhar, todos os centavos são nossos, né? Então tem que olhar o tempo todo tudo. Legal. Poxa, fantástico. Polly, eu tenho certeza, tá, que todos os nossos mais de 85 espectadores que estão conosco agora, né, amaram, né, essas dicas. Eu tive, de fato, uma aula aqui, todos nós tivemos, contribuições extremamente importantes, e o mais legal disso tudo é que não foi uma discussão embasada em livros, embasada em teorias, não, a gente mostrou, né, e falou na prática como funciona o dia a dia, e exemplo de quem fez, tá? Isso que é o mais enriquecedor, né, de quem fez e faz acontecer e dá certo. Mais uma vez, eu quero agradecer, né, a sua participação, eu quero deixar as portas abertas e o convite, né, sempre que quiser, né, venha participar conosco, e agradecer a todos os espectadores que participaram conosco dessa edição do PharmaPlay, que continuem nos acompanhando. Esta live estará disponível dentro de alguns dias no nosso canal oficial do Links PharmaPlay no YouTube. E, pô, eu deixo agora o encerramento para você. É a primeira vez que é o convidado que encerra. Deixo para você dar o tchau e encerrar este nosso PharmaPlay de hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer de novo o convite. Preciso mandar um beijo aqui para a Laura, minha filha que está assistindo, acredita? Ela me mandou aqui um WhatsApp dizendo, mamãe, por favor. Que legal, beijo para a Laura, Bi. Mas, na verdade, eu fico à disposição quando vocês precisarem, estou por aqui, mas o que eu queria encerrar, então, dizendo é que a gente tem a possibilidade, né? A gente tem as ferramentas, o que a gente só precisa fazer, né? Realmente colocar as coisas em prática e, assim, não achar que é para sempre. O tempo todo a gente precisa olhar para os nossos processos. Então, uma coisa que talvez você tenha feito, que tenha feito sentido ali atrás, talvez hoje não faça mais. A gente tem outras tecnologias, tem outras coisas chegando, outras formas de pagamento. Então, a gente tem que estar antenado a tudo que está acontecendo, não mudar por mudar, mas mudar na necessidade de olhar para o novo, no sentido de que existe sempre a possibilidade de que o sistema nos ajude a fazer as coisas que, de repente, antigamente a gente fazia no manual. É isso, então. Obrigada pelo convite e fico aqui à disposição. Muito obrigado, Polly. Tchau para todos. Tenham uma excelente tarde. Boas vendas, bons negócios para todos.